Boa tarde a todos. Eu gostaria de solicitar a presença dos vereadores João Carlos Carvalho e Sidney Guedes para a gente iniciar a nossa sessão da Comissão Especial de Inquérito da BBC. Mais uma vez, por gentileza, João Carlos Carvalho e Sidney Guedes comparecer para a gente iniciar a nossa sessão, a 9ª reunião da nossa Comissão de Inquérito. Boa tarde a todos. Às 14h08, do dia 21 de maio de 2018, no auditório vereador José Nantal Abado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Cláudio Moreno, Rita Leme,
Bugalô, o João Carlos Carvalho já está na casa, o vereador Sidney Guedes está chegando aqui na Câmara para participar da nossa reunião. Declaro abertos os trabalhos da 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013. Registramos que também se encontram presentes. Hoje nós temos os vereadores integrantes da SEI, nenhum outro vereador por enquanto presente. O vereador João Carlos Carvalho já está conosco aqui. Estamos aguardando a presença do vereador Sidney Guedes, que está a caminho. Nós vamos registrar as correspondências recebidas. Comunico que já se encontra disponível aos senhores vereadores, por meio de CD, a resposta encaminhada pelo Executivo Bragantino ao ofício da SEI número 17 e 21/2018, contendo cópia do processo administrativo números 7121 e 7125 e 7449/2017. Os vereadores que desejarem cópia podem solicitar a assessoria da comissão. Vamos à pauta da presente reunião. Atendendo à deliberação havida na reunião anterior, foi convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Especial de Inquérito o senhor Jerônimo Martins de Souza, presidente da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC. O Jerônimo ele ainda não chegou. Eu vou registrar a certidão da sua intimação. Nós temos a certidão assinada pelo agente de serviço de transportes, Paulo da Silva Pinto. Ele, agente de transportes, certifica que, na presente data, por determinação do presidente da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo requerimento 68/2018, vereador Cláudio Moreno, estive no município de São Paulo com o objetivo de entregar intimações expedidas pela referida comissão ao senhor Jerônimo Martins de Souza e à senhora Yolanda Vieira de Souza, respectivamente, presidente e diretora executiva da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, para prestar depoimento perante a SEI no dia 21 de maio de 2018, na sede do Poder Legislativo Bragantino. Por volta das 12h30, estive pessoalmente no endereço a mim fornecido como sendo da BBC, na rua 7 de abril, 264, 7º andar, sala 712, no bairro República, onde foi atendido pela senhora Natália. Após explicar a ela o motivo da sua presença e solicitar informação de onde poderia localizar o senhor Jerônimo e a senhora Yolanda, para a entrega pessoal das intimações, a senhora Natália fez ligações de seu celular particular e determinada pessoa, sem especificar quem era, garantiu que, na data, horário e local determinados, os intimados estariam presentes para prestar depoimento à comissão. Em seguida, ela tirou fotos dos ofícios de intimação para transmiti-los à pessoa para a qual havia ligado. O referido é verdade, motivo pelo qual firmo a presente certidão. Casa do Poder Legislativo, 18 de maio de 2018. Bom, como o Jerônimo ainda pode chegar no decorrer dos nossos trabalhos e a Yolanda já está presente, nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a oitiva da Yolanda Vieira de Souza, e se no decorrer dos trabalhos o senhor Jerônimo Martins de Souza chegar, a gente também o ouvirá. Ok, senhores? Essa intimação está constando o sininho ausente. Esse está o sininho presente, então precisa trocar. O sininho chegou? Aqui está ausente, é só essa diferença. E aqui está com todos presentes, mas ele não... A gente tem um termo de compromisso que eu vou ler, a senhora em seguida assina para a gente. Com todas as oitivas estamos fazendo dessa forma. Termo de compromisso. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situado na Praça Alves Sabicheri 125, nessa cidade de Bragança, Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Antônio Bugalô, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, estando ausente, por enquanto, o vereador Sidney Guedes, relator, compareceu para prestar o depoimento a senhora Yolanda Vieira de Souza, RG número 18, 118,
540, dígito 4, com 52 anos de idade, solteira, domiciliada na Rua 7 de Abril, número 264, conjunto 712, no bairro República, no município de São Paulo, estado de São Paulo, de profissão diretora operacional, a qual declara, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se sua credibilidade, não eximindo-se de prestar ao presente compromisso, do que, para constar, foi lavrado deste termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Bragança Paulista, 21 de maio de 2018. Eu assino em seguida a senhora, por favor. Bom, comunicamos que o seu depoimento será degravado por esta Comissão Especial de Inquérito e irá constar dos autos. O espaço está aberto para a pergunta dos senhores vereadores a depoente. Senhor presidente, boa tarde a todos, a todas. Vou fazer a pergunta ao senhor e o senhor transmite a ela, porque às vezes alguma pergunta que eu vou fazer, o senhor já pode dizer que ela pode responder ou não, ok? Pois não. Eu tenho 5 perguntas que eu tirei de todos o que eu vi. Primeiro, quero, boa tarde à senhora, agradecemos a presença da senhora aqui, para nós dar andamento nessa SEI. Boa tarde. Dona Holanda, poderia comentar sobre o contrato da gestão da BBC com o município? Isso é a primeira pergunta, presidente. Ela pode responder? Pois não, pode responder. O contrato da BBC com o município era para fazer gestão dos 2 contratos, a atenção básica, o outro, UP-SAMU. Ok. A segunda pergunta, com a diretoria executiva da BBC, o que a senhora pode falar do serviço que a BBC prestava em Bragança Paulista? Pode responder. No estatuto, eu sou diretora executiva, tá? Mas no dia a dia eu sou diretora operacional. Então, todo o serviço que se diz relacionado à operação e implantação faz parte da minha diretoria. Complementando, a senhora continua como diretora da BBC? Correto? Ok, pois não, vereador. Tá. Na comissão de fiscalização e monitoramento a contrato, a senhora era membro efetiva ou suplente? Comissão de fiscalização. Na comissão de fiscalização, eu era membro suplente. Suplente. Tá? Membro efetivo era a senhora Maria Goretti. Tá. Quarta pergunta. Como era a fiscalização do contrato e como era a comissão do monitoramento e fiscalização? Como que a senhora fazia essa fiscalização? Quem fazia a fiscalização do nosso contrato era o município, tá? Através de comissões de avaliação, e eles tinham também uma comissão que iam nos setores para avaliar o serviço executado por nós. A última que eu tirei, que eu achei que era muito importante, quando a gestão do prefeito atual assumiu, a senhora e os demais membros da BBC foram excluídos da comissão de fiscalização? No início do ano, houve uma portaria onde tanto eu quanto a Maria Goretti havíamos sido citadas como os membros da comissão, mas, logo após, houve uma outra portaria revogando os nossos nomes. Revogou. Revogou os nossos nomes. Ok. A senhora sabe dizer quando foi essa portaria? Isso. Fiz essa pergunta e esqueci. Não me recordo, mas deve ter nas portarias do município, que eu realmente não me recordo. Eu sei a portaria, o período da portaria que eu fui nomeada na gestão anterior. Pode falar, por favor. Só um instante. É a portaria 7079, de 25/1... Ah, não, essa foi a portaria que eu fui nomeada. Está aqui, me desculpe. Sim, Sim, ok. sim. A portaria 7079, de 25 de janeiro de 2007, constou o meu nome e o nome da senhora Goretti como membro.
Eu informo aos senhores membros da comissão que os representantes da BBC foram excluídos desta comissão a partir de agosto de 2017 e não de janeiro, como afirmado anteriormente. A partir de agosto já havia uma situação bem complicada entre as partes e foi feita justamente essa exclusão da BBC quando restava um mês apenas para que isso terminasse. Ok. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Vereador João Carlos, fique à vontade com suas perguntas. Rita, à vontade. Boa tarde, senhora Yolanda. Eu estava observando que, após, né, a entrada da administração atual, foram determinadas a abertura de processos administrativos. Teve um que não foi reconhecido pelo prefeito, foi rejeitado, e teve o desdobramento deste mesmo, que foi presidido pelo senhor Marcos Leme. E eu estava olhando os depoimentos e não consegui encontrar o seu nome. A senhora não chegou a ser chamada para esclarecimentos? Não. A respeito, no caso, dos 8 milhões que gerou esta ceia aqui na Câmara Municipal. A senhora, como membro diretora executiva, não teve nenhuma oportunidade de ir a essas sindicâncias da Prefeitura? Não, nunca fui chamada. A senhora tinha conhecimento, como diretora executiva e operacional, como a senhora bem frisou aqui, na abertura da sua fala, a senhora tinha conhecimento desses 8 milhões, sabe a origem de serviços, do que foi prestado de serviço ao município e que gerou, então, né, essa alegação de cobrança de 8 milhões, que depois acabou sendo aí feito um acordo e essa dívida não existe mais? Pode responder. Pode responder, lógico. Olha, quanto a essa dívida de 8 milhões, tá, o que eu sei, tá, foi o que foi gasto fora do contrato de gestão. Eu, como diretora operacional, né, eu recebia várias ligações, solicitações de alguns serviços que não estava previsto no contrato. E era a senhora que liberava os serviços? Geralmente, como eu sou diretora operacional, geralmente era eu que dava, dar início, vamos fazer isso, sempre fui eu. E esses pedidos eram feitos por quem? Quem que determinava a senhora? Era o prefeito, a secretária de Desde saúde? o início, vamos lá. Tá? Quando nós assumimos Bragança Paulista, em 20 de novembro de 2013, a secretária de saúde era a doutora Estela. Isso. Tá? No período do início de 2014, o município passava por algumas dificuldades a níveis de compra de medicamento, mandato judicial, essas coisas todas. Então, houve muita solicitação para que nós comprássemos essas medicações de alto custo para os munícipes de Bragança Paulista, tá? E houve também a necessidade de alguns mandatos judiciais que nós comprássemos alguns produtos, principalmente na área de enfermagem, para estar sendo entregue a esses munícipes. E a senhora sempre teve conhecimento da compra, da operação, da ordem desses serviços, mas tudo documentado? Era documentado todos esses procedimentos? A maioria das vezes era solicitado via telefone. E quando se executavam os serviços, tinha algum documento, algum Sim, papel? sempre foi feito documento de solicitação para o Departamento Nota fiscal. de Compras, nota fiscal, tudo isso está nas nossas prestações de contas. Tá ok, por enquanto. Pois não, Rita, uma palavra. Senhora Yolanda, e o serviço de leve trás? Quando foi Ela estava solicitado, fora do- quando foi feito o serviço de leve trás, quando a UPA ficava lá em cima no Bom Jesus, que ela veio para o Vila Davi, tá? A linha de ônibus do município não fazia esse percurso. Aí foi solicitado a nós o serviço de leve trás, que seria 24 horas para fazer a locomoção desses pacientes, lá do antigo Bom Jesus para a UPA aqui no Vila Davi.
Está documentado. Tem tudo A documentado. senhora sabe Nota quando fiscal. que iniciou e quando terminou esse serviço? Olha, a UPA Só pra- do Vila Davi foi inaugurada dia 14 de março. Tá? Com a data da inauguração da UPA do Vila Davi, já deu início a esse serviço. Yolanda, sendo o senhor Jerônimo Martins de Souza o diretor-presidente da OS-BBC e a senhora diretora executiva, ele autorizou a sua vinda até aqui após a intimação? A senhora conversou com ele? Como eu não fui intimada, eu assisti algumas sessões anteriores, eu havia sido convidada. Tá? Então, por isso que eu estou aqui. Tá? Porque, assim, a minha intenção é ajudar o município de Bragança Paulista a esclarecer tudo isso que está acontecendo. Durante toda a vigência do contrato, a senhora estava como diretora executiva da BBC? Sim, eu sou diretora executiva, como eu já havia falado, tá? Dentro do estatuto, tá? No dia a dia da operação, eu sou diretora operacional. Certo. A senhora poderia falar como vocês contratavam as assessorias técnicas para ajudar naquela fiscalização do contrato, se realmente as metas estavam sendo atingidas? Isso, geralmente, quem faz esse serviço, tá, é o departamento de compras. Não cabe a mim, tá, fazer levantamentos, solicitações quanto a esses tipos de serviço. Existe o nosso manual de compras, que, inclusive, em toda a cidade que nós prestamos serviços, ele é publicado anteriormente para todos terem conhecimento da forma de trabalho da BBC. A senhora declarou ao vereador João Carlos Carvalho que, normalmente, os pedidos eram feitos por telefone e sempre pela secretária de Saúde? A maioria das vezes pelos secretários de saúde que passaram durante o nosso período. E antes de você fazer um andamento para atender o pedido, passava por mais alguém dentro da BBC? Geralmente eu conversava com o senhor Jerônimo, tá, para saber se tinha condições ou não. Como é uma solicitação, tá, da pessoa que está gerenciando o contrato, então, assim, fica complicado em a gente falar um não. Então, nós procuramos sempre administrar a solicitação daquela pessoa. Quando estava para terminar o mandato anterior, ali entre novembro e dezembro, quantas reuniões a senhora fez com os funcionários que faziam essa fiscalização para documentar essa questão do leve trás, a questão do medicamento de alto custo? No final do nosso contrato, já não havia mais o leve trás. Tá? No final da gestão, se eu não me recordo, acho que do início da gestão da senhora Grazielli, já não havia mais esse tipo de solicitação, porque eles já tinham entrado dentro do orçamento do município para estar realizando, o próprio município, essas compras. A senhora tem conhecimento de que essa documentação foi apresentada naquela época, mesmo no final do contrato? Sem dúvida nenhuma, tudo está na prestação de contas. Mas apresentada naquele momento que a senhora recebeu o pedido de solicitação? A partir do momento que a gente recebia uma solicitação, eu passava para o departamento de compras, e tudo que era comprado ou executado, existem notas fiscais, solicitação do serviço, nesse caso, já seria feita por mim, a solicitação do serviço, está tudo no processo das prestações de contas. A senhora sabe dizer por que a diretoria da BBC, acredito que a senhora tenha sido ouvida por ser diretora executiva, por que ela fez esse serviço se não estava no contrato, Yolanda? Porque o que nós, integrantes da CEA, aqui precisamos entender se há uma prestação de serviço que está num contrato e aparece um serviço que não está no contrato, o normal era dizer, olha, a gente não pode fazer isso porque não está no contrato. E não foi isso que ocorreu. Eu queria entender o porquê vocês atenderam um pedido da administração se não fazia parte do contrato. Doutor, é Cláudio, né? Cláudio. O que acontece? A BBC, por ser uma prestadora de serviço, trabalhar no terceiro setor, primeira coisa que nós pensamos, humanização. Quando nós tratamos de humanização, a gente pensa sempre no paciente, naquele paciente que está na ponta. Tá? Era difícil até a gente deixar de atender aquele pai, aquela mãe que estaria lá na UPA, no Bom Jesus, meia-noite, 1h, sem condições de trazer seu filho até a UPA do Vila Davi. Então, nesses casos, sempre foi pensado no paciente na ponta.
mesmo não constando do contrato? Sem dúvida nenhuma. Tá. Eu gostaria de saber, durante a prestação do serviço, a senhora se reuniu alguma vez na prefeitura com membros da administração no prédio da prefeitura durante esse trabalho para prestar algum tipo de esclarecimento, alguma dúvida que o governo municipal teve da execução do serviço? A senhora esteve lá para dar algum esclarecimento? Sim, fui 2 vezes na gestão anterior, né, referente a algumas reuniões. Inclusive, assim, tivemos alguns casos, tá, dentro do próprio período de inauguração da UPA, porque foi solicitado por um representante do Ministério da Saúde que fosse pintado todo o prédio da UPA na cor padrão do Ministério. Nós tivemos problemas com a sala de raio-x, que, na época, foi entregue e não estava baritada. Então, eram alguns serviços extras que precisavam ser efetuados, e eu já estava dando andamento no serviço, só que eu precisava passar isso para os demais. Eu queria que a senhora contasse para a gente, quando a senhora fazia parte da comissão de fiscalização, quando, por exemplo, havia uma indicação de glosa, o corte de algum valor que a comissão entendia que não foi correto. Qual era o procedimento? Após colocar no relatório, olha, tem que glosar X reais ou tantos mil reais. O que vocês da ABBC faziam para justificar aquilo e tentar que aquela glosa não fosse feita? Como nós éramos membro de uma comissão, existia nessa equipe colaboradores do município, uma representante do Conselho Municipal da Saúde, tá? A senhora Goretti, que era a titular, eu era somente a suplente. Nós tentávamos explicar. Na maioria das vezes, eram feitos esses relatórios, já tinha um parecer indicando os valores, era encaminhado para a secretária fazer o encaminhamento legal. Porque, normalmente, segundo declarou o Edson para a gente aqui, após haver essa indicação, vocês tinham direito de defesa. Correto, tínhamos direito de defesa. É isso que eu queria saber, como é que funcionava isso? Geralmente, esse documento era encaminhado para o nosso departamento jurídico. Tá? Em cima do departamento jurídico, eram efetuados os retornos, as respostas dos valores de glosas. Geralmente, era anexado o que eles estavam apontando, tá? Nota fiscal, todos os relatórios solicitados. Em algum desses períodos, vocês chegaram a não atingir a meta? Olha, houve um período que não atingiu uma meta, só que era referente à vacinação. Tá? Então, assim, como agora está tendo a vacinação do idoso, né? E para atingir essas metas, todo município faz a busca ativa desse idoso. Vai na residência, monta a equipe extra para trabalhar aos sábados, procura ir em asilos, essas coisas, para fazer a busca ativa dessas pessoas. Porque, nesse caso dessas metas, não há uma irregularidade se você não atingir, justificando o que aconteceu, se foi feita a comunicação. É que, assim, né? geralmente, essas metas, tá, elas são quantitativas e qualitativas. Então, assim, é para melhorar o atendimento do município de Bragança. A senhora se lembra de quantas unidades básicas de saúde foram cedidas para vocês documentalmente? Unidade básica de saúde, todas. Tá? A única coisa que não fazia parte, tá, do nosso contrato de gestão era ambulatório de especialidades médicas, saúde mental, CAPS, ADs, esses serviços. Eles não estavam inclusos? Não estão inclusos. Então, todas as 29... Unidade de saúde, PSF, ZSF, sim. Foram repassados para que fazia Sim. parte do contrato de Fazia gestão. parte do contrato de gestão. Certo. Quando nós assumimos, inclusive, Bragança Paulista, 90% desses setores, desses serviços, estavam com falta de funcionários. Ok. Quero registrar a presença do vereador Sidney Guedes, que é o relator da nossa comissão, já está conosco aqui e já fará suas perguntas. A senhora tem conhecimento de que o Tribunal de Contas entendeu que ceder essa estrutura para vocês era irregular? Não. Não tem conhecimento. Vereador João Carlos, Bugalu, mais alguma pergunta? Mais uma pergunta, senhor presidente. Pois não. Para a dona Yolanda. Houve uma reunião no gabinete do atual prefeito para
para tratativas, né, dos 8 milhões e, consequentemente, se discutir partes, acredito eu, da gestão do contrato. A senhora, como diretora executiva, esteve nessa reunião, tomou conhecimento do tratado nessa reunião? Não, não estive nessa reunião e não tive conhecimento. Como eu já havia falado, eu sou diretora executiva dentro do estatuto. No dia a dia, eu sou operacional. Então, essas partes, essas reuniões, eu nunca participei. E a senhora não tem conhecimento se a BBC perdoou uma dívida junto ao município de 8 milhões, que é a origem dessa SEI? Tive conhecimento, tá, após essa reunião, pela imprensa do município, pelos jornais. Então, essa questão, se a BBC tem a receber ou não tem a receber, não é função ou competência sua também acompanhar e ajudar a cobrar, é isso? Não, não é, tá? Ok, obrigado. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o vereador Sidney Guedes, essa questão que o vereador João Carlos citou, dos 8 milhões de reais, é um dos itens que nós estamos averiguando, não somente esse, não é? Realmente o objetivo da SEI é a averiguação quanto à execução e à prestação de contas nos contratos, os dois, 243 e 244, que envolveu tanto a atenção básica quanto o SAMU e a UPA, ok? Então, não é somente essa situação dos 8 milhões, isso é um dos itens. Nós temos outras dúvidas que precisam ser esclarecidas e, por isso, a senhora foi inicialmente convidada e agora intimada para participar da nossa comissão. Vereador Sidney Guedes, a palavra está com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Quero aqui justificar o meu atraso por uma dificuldade pessoal, familiar, e infelizmente não estava no meu controle. Boa tarde, a senhora Yolanda Vieira de Souza. Quero primeiro fazer uma pergunta a Vossa Excelência, vereador presidente da comissão. A dona Yolanda, na última deliberação que nós fizemos uma deliberação para falarmos com o senhor Jerônimo. Sim. E agora... tanto ela quanto o Jerônimo foram intimados. Sim. O Jerônimo não chegou até então nós iniciamos a oitiva da Yolanda e vamos aguardar se até lá o Jerônimo chegar, porque os dois estavam intimados. Sim. E o Jerônimo não chegou até agora. Caso até o final da nossa sessão ele não chegue, nós vamos tomar outras providências. Acho que eu me ouvidei do nome da depoente, mas tudo bem, tranquilo, muito obrigado pela informação. Boa tarde, Boa senhora tarde. Yolanda. A senhora é diretora executiva da Associação da BBC. Como eu já havia falado, o senhor não estava presente. Sou diretora executiva no estatuto. Tá? No dia a dia, em registro em carteira, sou diretora operacional. Tá. Só um questionamento que eu acho que os meus pares aqui Pode ficar à vontade. Já fizeram, e eu, por causa de um problema de ordem pessoal, que até me causou um pouco de constrangimento, mas, graças a Deus, tudo sob controle, então eu atrasei um pouquinho. As demandas da BBC, a qual ela prestava ao município, vive-se falando aqui de 8 milhões, se deixou de pagar, se deixou de executar o trabalho, os serviços. Dentro de toda essa ótica, eu acho que você tem acompanhado pela imprensa, o que você poderia me dizer? Os serviços foram prestados, foram fiscalizados? Porque essa é a grande ótica do pedido, né? Acho que você poderia contribuir com a nossa comissão, pudesse me esclarecer um pouco sobre isso aí, porque ainda paira-se algumas dúvidas. Eu acho que é bom um momento oportuno para a empresa, a BBC, poder estar se pronunciando, né, como uma diretora que é responsável pelos trabalhos. Oi, Yolanda, inicialmente você já passou alguns dados de como foi executado. Eu gostaria que, por gentileza, a senhora repetisse para que o vereador tenha ciência da forma que foi falado anteriormente. Apesar que depois eu vou também assistir essa parte depois, né, através do YouTube. Sem problema algum. Pode falar, eu estou Yolanda. aqui para ajudá-los. Tá? Eu já falei para eles que várias solicitações haviam sido feitas, né, inclusive referente ao leve trás, né, que quando mudaram a unidade do Bom Jesus para a UPA aqui no Vila Davi, foi solicitado
o serviço do leve e traz, por quê? Aquele pai, aquela mãe que chegava meia-noite, 1h da manhã, lá em cima no Bom Jesus, não tinha como trazer o seu filho para o Vila Davi. Aí foi feito esse serviço de leve e traz. Inclusive, demorou um bom tempo para ter a linha de ônibus que chegasse próximo a João Franco ali, para os munícipes irem para a UPA Vila Davi. E não foi só esses valores, o senhor que está questionando em referente ao valor. Tivemos vários problemas no decorrer da UPA, pois, assim, todo o serviço que nós pegamos, geralmente o prédio está em ordem, né? E não foi o caso da UPA Vila Davi. Nós tivemos vários problemas com a questão estrutural da unidade. Mas um prédio novo teve isso? Mas esse prédio ficou parado há muito tempo, né? Esse prédio acho que foi concluído a conclusão dele na gestão anterior. Então, ele ficou muito tempo parado. Sem manutenção? Olha, eu não posso dizer sem manutenção, porque assim, eu vim para Bragança Paulista em novembro de 2013. Né? Quando eu fui conhecer o prédio onde iria ser a UPA, já foi mais ou menos em final de janeiro de 2014. Foi aí que nós começamos a apontar algumas deficiências do prédio. Além do leve trás, teve mais algum serviço que foi prestado? Teve. Que não estava no contrato? Teve, claro. E vocês fizeram uma cobrança posterior disso? Fizemos. Todo o serviço que foi executado, que não estava no contrato, existe nota fiscal de todo o serviço executado. A UPA foi inaugurada dia 14 de março. Em meados de agosto, deu uma chuva muito forte em Bragança Paulista. Todo o esgoto retornou para dentro da UPA, principalmente no quarto de observação. Nós tivemos que pagar uma empresa, a FGTEC, eu acho, não me lembro o nome, para fazer todo o desentupimento, para desentupir todo aquilo. Houve também o gerador da unidade queimou, e o gerador era do município. Tá? Queimou devido a um raio que caiu, queimou o transformador, e o transformador queimou o gerador. Quem executou todo o serviço e os pagamentos, tanto do gerador quanto o aluguel, o pagamento do transformador e o aluguel do gerador, foi a BBC, que, inclusive, ficou alugado por mais de 12 meses. Mas não era uma responsabilidade da BBC isso aí? Não. Não? Não, porque, assim, é responsabilidade nossa. Queimou um gerador, não está previsto em contrato. Isso seria parte do município. Tá? Queimou o gerador, que era uma peça que fazia parte, queimou, o município teria que providenciar o conserto ou a substituição. Na época, eles não tinham condições financeiras, não havia previsto isso, que nós tivemos que bancar isso daí. E foi pago o aluguel disso por mais de 12 meses. Então, se não é uma obrigação da BBC, por que a BBC executou esse serviço? Sidney, foi como eu havia falado anteriormente, eu não estava presente. Tá? O que importa para nós é o munícipe. Se eu não tenho energia na UPA, como eu vou dar o atendimento ao munícipe? Mas é só um gerador, né? Era o gerador. Geralmente a energia Tá, só já que normal. eu tenho que deixar o gerador reserva. Por quê? Se cai a energia elétrica, o gerador não entra, se tiver um paciente entubado, esse paciente vem a óbito. Quem é o responsável? Ok. A BBC tem a ciência disso. Quem da prefeitura, se é o prefeito, se é secretário, chefe de divisão, seja quem for, quem mais tem conhecimento disso? Isso foi documentado através da responsável da UPA, foi documentado a nós, e foi documentado, na época, ao secretário de Saúde. Ele tem que tomar as devidas providências, porque ele é o detentor do nosso contrato, ele faz a supervisão do nosso contrato. As pessoas que fiscalizavam vocês, a BBC, alguns vieram aqui do conselho, e cada um tem um tipo de fala. Teve um cidadão que ele acha que... Como é o nome? Qual deles o senhor se refere? Lá do Água Comprida, o rapaz da Mourão. O Eusébio Luiz Mourão, Isso. ele era do Conselho Municipal de Saúde. Ele era um dos conselheiros. Ele apontou, não sei se você acompanhou, ele apontou algumas falhas, tanto na fiscalização. Inclusive, o que me preocupou, né, foi o assédio que as pessoas do Conselho recebiam para se aprovar. Quer dizer, eles não tinham conhecimento de tudo que estava se passando, porque não conseguiam informações.
vocês também foram ouvidos por eles? Não, eu não fui ouvido. Porque, Não me chamaram nessa comissão que teve. O doutor João Carlos também fez essa pergunta para mim. Eu não fui chamada. Sem mais perguntas, senhor presidente. Ok, presidente. Obrigado, senhor Yolanda. Imagine, estou à disposição. Yolanda, é muito bacana porque você estava no dia a dia ali, prestando serviço, então... Inclusive, desde 2013, novembro de 2013... Quando começou, já era você. Até setembro de 2017, eu morei aqui em Bragança Paulista. Eu ficava aqui direto. E estava... Toda a assistência. Eu estava Na aqui assistência. todos os dias. Então, vai ser muito fácil a senhora me responder as próximas perguntas. No decorrer da execução desse contrato, um caso como esse que a senhora acabou de citar para o vereador Sidney Guedes, do Gerador e transformador. Gerador de energia elétrica, a senhora recebia a solicitação para resolver, ok? Nesse caso específico do gerador, foi a secretária de saúde que procurou a senhora? Não. Quem comunicou no dia foi a responsável da unidade da UPA, que era a senhora Josiane, comunicou o que houve, foi solicitada a equipe de manutenção, foi constatado que realmente, devido à queima do transformador, queimou o gerador. Aí a gente solicitou o município, informou o município a necessidade desse serviço urgente. Foi aí que foi comunicado a nós que o município não tinha condições financeiras de realizar esse serviço. Aí foi solicitado a nós. A senhora... Pois não. Posso só completar. Sim, pode, ao raciocínio de Vossa Excelência? Yolanda, é uma coisa que eu devia ter já formulado essa pergunta no meu questionamento. A empresa, se ela não está o serviço no contrato, ela não se arrisca a acontecer o que aconteceu com o valor dos 8 milhões, tem que recusar de receber o valor, tá? Não foi não foi arriscado para a empresa? Eu vou receber ou não vou receber o serviço que eu prestei? Daí você presta o serviço e depois cobra, sendo que não poderia cobrar porque não está no contrato. O senhor já parou para pensar? Tá? A Bragança Paulista hoje deve estar em torno, mais ou menos, de 170 mil habitantes. A UPA Vila Davi, que atendia diariamente em torno de 400 pacientes, ficar sem atendimento, porque, em primeiro momento, queimou o transformador. A partir do momento que queimou o transformador, eu fiquei sem energia dentro da unidade. Tá? Nessa consequência, queimou o gerador. Tá? Só que eu precisava consertar o transformador para continuar prestando atendimento à população. O senhor já pensou chegar diariamente na unidade uma quantidade X de pacientes, eu não ter atendimento por falta de energia, ou aqueles pacientes que estavam lá na emergência, na sala vermelha, na sala amarela, para ser atendido, e eu não tinha como fornecer a energia elétrica? Imagine o alvoroço que não seria na cidade. A UPA está sem atendimento por falta de energia. Quanto a isso, a senhora tem razão. Foi feito o trabalho para fazer atendimento naquele momento. A gente quer saber se isso era legal ou não. Houve algum estorno para vocês disso? Olha, vocês resolvem emergencialmente, a gente vai fazer a tramitação aqui e paga para vocês. Houve algum estorno Não, disso? em momento algum. Não. Não. Inclusive, assim, quando a UPA saiu do Bom Jesus, que veio para o Vila Davi, tá? Emergencialmente ficou na UPA, no Vila Davi, torpedos de oxigênio. Só que nós tínhamos que transferir o tanque de oxigênio lá do do Bom Jesus para o Vila Davi. Quem teria que ter feito isso na época teria que ter sido o município. E quem fez todo esse serviço foi a BBC. Yolanda, você lembra qual o valor que era do aluguel? Porque Gerador? Falou, era 12 meses, né? Que vocês foram 12 meses. Mais ou menos, você falou assim. Olha, o primeiro mês, se eu não me recordo, era quase 10 mil reais. Tá? Os demais eu não sei, porque eu não faço parte do contrato. Quem vê esse serviço é o departamento de compras. Você era remunerada como? Sou remunerada. Não, sou remunerada. Não, calma. Você trabalha. Calma, Yolanda. Eu falo era remunerada porque eu estou me referindo ao contrato de gestão de Bragança, Tudo que, bem. até onde eu sei, ele acabou. Correto. Então,
na época do contrato de gestão aqui em Bragança, a senhora Yolanda era remunerada como? Como diretora operacional. Certo. A senhora tinha um salário mensal. Correto. A senhora pode dizer quanto que era? Olha, era em torno de 8.000 e pouco. Certo. Isso mensalmente. Correto. A senhora tinha ligação com alguma outra prestadora de serviço, como não assistência técnica, assessoria técnica, alguma outra empresa que não seja a BBC? Não, nunca. Somente a Só BBC. ligada à BBC, funcionária. Funcionária seletista. E recebia um salário como diretora executiva. Não, diretora operacional. Operacional. A senhora, como diretora executiva / operacional, lembra-se de qual era a função do senhor Edson Dias Júnior na OS? Olha, eu o via lá, mas assim, poucas vezes. Eu sei que ele fazia serviço de acompanhamento de metas qualitativas e quantitativas. Certo. A senhora, eu queria registrar a presença da vereadora Rosângela Gonçalves, está conosco, ela está no exercício do mandato. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Então, até onde a senhora tem conhecimento, o senhor Edson Dias Júnior, ele prestava esse serviço para acompanhar os contratos, se estavam atingindo as metas, é isso? Correto. A senhora se lembra de ter tido alguma reunião com o senhor Edson Dias Júnior sobre o contrato, sobre a execução do contrato? Não. Não. Quando havia alguma dúvida para prestar contas, a senhora era chamada na sede da BBC em Bragança para apresentar justificativas ou documentos? No dia a dia, eu ficava na sede de Bragança. Tá? Eu fazia visitas permanentes em todas as unidades de saúde, tanto UPA quanto SAMU. Então, eu estava em Bragança Paulista 24 horas. A empresa EJ, que, no primeiro momento, foi chamada de El Shaddai aqui em Bragança, e que fazia o acompanhamento da prestação desse contrato, que tinha como responsável o senhor Edson Dias Júnior, tinha contato diário com a senhora sobre a prestação de serviço? Olha, nós percorria as unidades para ver se o serviço estava sendo executado. Através do serviço executado, existia a equipe dele que ia buscar as metas para fazer os relatórios. Então, assim, quando tinha contato, era com colaboradores, não diretamente com ele. A senhora se lembra de que forma a BBC fez a contratação daquela primeira equipe que iniciou os trabalhos aqui em Bragança em novembro? Foi o que eu falei para o senhor. Tudo isso está no nosso manual de compras, e quem faz esses contatos é o departamento de compras. E a senhora não... É feito licitação, com 3 orçamentos, mas eu não faço parte desse grupo. Não, a senhora não me entendeu. Eu não estou me referindo à contratação, à compra de algum material. Me refiro à montagem da equipe. A senhora, como diretora executiva, deve ter participado. Por exemplo, a partir de novembro de 2013, vocês iam assumir o gerenciamento desse material, inclusive nas unidades básicas de saúde. Então, vocês contrataram enfermeiros... Certo. Esse serviço foi contratado emergencialmente por 45 dias, renovado por mais 45 dias, até a abertura do processo seletivo, que houve, se eu não me falha a memória, acho que 3 processos seletivos em Bragança Paulista. O processo seletivo era feito de que forma? Era um chamamento público? Chamamento, saía publicado no jornal, aí as pessoas encaminham o currículo, fazem as suas inscrições, depois é feita a prova e aí isso é feito a avaliação. Eu me recordo que, naquela época, vocês publicaram alguns editais nos jornais locais, fazendo esse chamamento, não um chamamento público ainda, mas essa contratação através de currículo, para fazer essa parte emergencial. É emergencial. Que seria os primeiros 90 dias, não é? A senhora se lembra de quantas pessoas foram chamadas? Não me recordo, porque eu não faço parte do RH. Tá? Então, assim, toda a entrevista, todas essas coisas, quem faz geralmente é o RH. Mas, por exemplo, quando a senhora estava no operacional, então a unidade básica de saúde do Lava Pés precisava de 3 pessoas no administrativo. Isso não era a senhora que pedia? Assim, Cláudio, deixa eu te explicar. Quando a BBC assumiu, existia
uma outra responsável. Tá? E, para a permanência do serviço, geralmente, esses colaboradores que já estavam locados nessas unidades foram contratados emergencialmente por 45 dias e 90. Após isso, foi feita a prova, que muitos não foram aptos durante a prova. Aí, sim, houve essas trocas, entendeu? Depois do chamamento público. Correto, depois do processo seletivo. Eu até vou pedir uma gentileza para você. É muito importante que você nos conte o que puder sobre um problema que, naquela época, foi muito comentado e que nós, aqui da CE, ainda estamos com dificuldade de entender o que aconteceu de verdade. Vou citar para você a Ferreira e a El Shaddai. Essas empresas que, naquela época, foram consideradas quarteirizadas, elas contratavam o pessoal para alguns serviços. E, naquele momento, foi dito que não estava se recolhendo os impostos devidos, o INSS, essas coisas aí. Você, como diretora executiva, recebeu algum tipo de reclamação dos funcionários? Olha, infelizmente, tá, eu não tinha esse aval, tá, para estar me metendo nesse tipo de serviço das empresas. Não era então, da sua alçada? Não era da minha alçada, entendeu? Então, não cabe. Eu queria que a senhora identificasse a moça que está... Doutora Maíra, é a advogada que está me acompanhando. Eu percebi, agora eu percebi que ela está ali assessorando. Então, por favor, a senhora pode ir ao microfone e falar seu nome e o número da OAB, por gentileza? Meu nome é Maíra Catena Ferraioli, estou acompanhando a Yolanda para que ela possa responder o que for a senhora objeto da assessora pessoalmente ou a BBC? Pessoalmente, ok. Marcaram o nome completo dela, OAB, tudo certinho? Já está na lista, né? Muito obrigado, eu não tinha... Eu tenho mais algumas perguntas, mas se os colegas tiverem algum complemento, o espaço está aberto. Vereador Bugalu. Eu queria só complementar a sua pergunta. Ela já falou que não era da alçada dela, mas tinha, quando as pessoas iam fazer a entrevista ou então mandar currículo, tinha o valor? Pagava alguma coisa para fazer? Não. Todo o nosso processo seletivo, em qualquer cidade que prestamos serviço, isso é gratuito. Tá bom, obrigado. Imagina. Quem paga, Yolanda? Quem paga? Olha, é gratuito, porque geralmente... Não, eu sei. Geralmente, quem faz esse tipo de serviço é o nosso responsável pelo RH. Então, você está dizendo... É ele que faz o tipo de serviço. Nós, geralmente, solicitamos ao município uma escola da cidade que seja aberto para fazer isso daí. E, geralmente, são os colaboradores do RH que vão no dia para aplicar prova, para fazer esses tipos de serviço. Tudo bem. Eu te ouvi, eu gostaria que você ouvisse agora. Eu estou te perguntando quem paga. Por exemplo, a OS, a BBC, ela resolve fazer um chamamento público que vai e não vai cobrar aquela taxa de inscrição, ok? Quem que paga a empresa que vai fazer o processo? Foi o que eu falei, Cláudio. Geralmente, tá, é o próprio serviço de RH, psicólogos que nós temos, que faz parte do grupo, que elaboram as perguntas. Nós, geralmente, temos médicos que faz parte do quadro, como no SAMU, foi solicitado algumas questões referente a isso, ao coordenador de escala. Nós tínhamos um médico que era coordenador de escala, era solicitado a eles esse tipo de perguntas, quando havia necessidade, principalmente na parte médica, parte de enfermagem. Sempre tem alguém técnico que elabora as questões. Então, a própria OS... A própria BBC sempre tem seus colaboradores. Fazia essa... Correto. Ok. Rita, Sidney, alguma pergunta a mais? Bom, eu estou encerrando, eu tenho só mais... Pode ficar à vontade. Duas dúvidas. Na documentação que gerou essa comissão especial de inquérito, nós tivemos a sindicância citada pelo vereador João Carlos Carvalho, e a Estela Márcia Flor Janezella, que era a secretária de saúde naquela época, entre fevereiro de 2013, que ainda não tinha o contrato, e outubro de 2014, que aí já de novembro de 2013 em diante era ela chegou a admitir que, naquele momento, não houve um controle por parte da secretária
e da sua secretaria como um todo. E eu gostaria que você nos citasse, nesse período, tente se lembrar, já que você estava desde o começo. Vamos pegar outubro de 2013 até outubro de 2014. Em novembro de 2013. Desculpe, eu vou reformular. Novembro de 2013 até outubro de 2014 você estava lá. Você se lembra, nesse período, de algum contato por parte da secretária Estela Márcia Flores Janezella, pedindo algum serviço, cobrando alguma providência? Olha, foi solicitado, através da senhora secretária do período, tá? Quando a UPA, Bom Jesus, saiu do prédio lá em cima, foi solicitado a nós a reforma do prédio para que pudesse ser inaugurado o ambulatório de especialidades médicas. Então, toda a parte estrutural de banheiro, encanamento, parte elétrica, parte hidráulica, parte de rede de informática, pintura do prédio, tudo isso foi feito através de solicitação da senhora secretária. Quando o serviço começou a ser prestado, uma das funções da secretária era averiguar se realmente estava da forma sempre correta. Sempre foi feito a fiscalização do município, porque a BBC ela não tem autonomia de fazer nada sem ter o conhecimento do município. Então, tudo que foi executado pela BBC, sempre houve a solicitação dos seus secretários que passaram durante esse período. Certo. Nesse período da Estela, até outubro de 2014, a senhora se lembra de alguma glosa, de algum corte? Não precisa especificar. Eu não fazia parte da comissão de avaliação nesse período. Eu fiz parte como suplente da comissão de avaliação, acho que deu início em 2015, que houve uma publicação. Anteriormente, eu não fazia parte do grupo de fiscalização, né, da equipe. Mas eu suponho que, se tivesse um problema naquele período do contrato, e a comissão apontou aquilo, alguém da BBC ia falar: "Oi, Yolanda, o que aconteceu que não foi cumprido isso aqui?" Não, claro, mas geralmente... Havia esse contato? Não, havia, sem dúvida nenhuma. Só que eu não fazia parte da comissão. Sim. Mas, quando ocorria qualquer problema, geralmente as pessoas vêm me questionar. Nesse período da Estela Janezella, a senhora se lembra de algum desse tipo de cobrança? Olha, me cobraram, sim. Eu comprei medicamento de alto custo, comprei medicamento de mandato judicial. Aí, quando era efetuado a minha solicitação para o departamento de compras, eles queriam saber o porquê. E todas as vezes foi feita a justificativa de compras. Certo. Yolanda, senhores vereadores, eu encerrei de minha parte. Os senhores têm alguma outra pergunta? Não? Eu gostaria que, como eu faço sempre... Eu não sei se eu posso ou não. Só um minutinho. Como eu fiz com todas as pessoas que estão sendo ouvidas, no final, às vezes tem uma outra pergunta que a gente não fez, uma outra consideração que a senhora acha importante fazer. O momento é agora, a palavra está com a senhora. Fique à vontade. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que, assim, a BBC, durante o período que ela esteve em Bragança Paulista, todas as solicitações que foi feita a nós, principalmente a mim e Yolanda, foi através dos senhores secretários, e tudo o que foi executado foi em bem da população. Inclusive, assim, a unidade Biriçá do Valado, não sei se vocês conheciam ela anteriormente, era uma sala minúscula. Na gestão da doutora Estela, houve construir uma escola, e ela conseguiu o prédio. O prédio hoje, onde é o Biriçá do Valado, a unidade, foi todinho refeito pela BBC. Fizemos consultório para a enfermeira, foi feito espaço para a farmácia que não havia, foi feito sala de reuniões, foi feito recepção e sala de espera para os pacientes. A BBC, na época, fez reformas em várias unidades de saúde. No Água Comprida, que é a unidade rural também, foi feita toda a reforma do prédio. Então, assim, todo o serviço solicitado que estava ao alcance da minha diretoria operacional, eu sempre procurei executá-lo. Yolanda, para liberar a senhora, eu gostaria só que, por favor, você repetisse, se a gente precisar tirar alguma dúvida contigo, onde a gente encontra, se é nesse local que nós fomos mesmo. No meu endereço que eu coloquei aí, estou à disposição. Inclusive, eu também anotei o número do meu celular. Que você está à disposição. Tá? Vocês podem ficarem à vontade. Certo. E nessa sua vinda para cá, o Jerônimo Martins de Souza não te falou nada esse vídeo? Não, eu nem mexi no celular, eu não sei se ele mandou alguma mensagem ou não. Eu vou até verificar, só um momento.
Eu gostaria de solicitar que o doutor Renato... Não tem nenhuma mensagem dele, tá? Doutor Renato Pessoa Manucci, procurador jurídico da Casa, pudesse nos orientar, já que o Jerônimo Martins de Souza não está presente, como que nós devemos, a partir de agora, proceder. Por gentileza, Renato. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, salvo engano, na última comissão, o senhor Jerônimo foi convocado como investigado. Sim. E, nessa condição, é importante esclarecer aos senhores que, diferentemente do que tem ocorrido com as testemunhas que têm sido convocadas sob a pena da condução coercitiva, em relação à condução coercitiva de acusados e investigados, o artigo 260 do Código de Processo Penal, que também permite a adoção de tal providência no âmbito judicial e, tecnicamente, poderia ser adotado por essa comissão, ele está suspenso por uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, nos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental 444, de modo que hoje nós não temos à disposição essa possibilidade. A condução coercitiva de investigados para depoimento, para interrogatório, não está, pelo menos enquanto vigorar essa liminar, que, salvo engano, estará na pauta do Supremo Tribunal Federal do próximo dia 30 de maio, véspera do feriado. Se for mantida pelo plenário, vai continuar a suspensa e não poderemos adotar. Se for revogada, possivelmente isso possa ter reflexos aqui conosco, aqui na Comissão Especial de Inquérito. Como aconteceu em outras oportunidades, a comissão também pode, ainda no sentido de, antes de buscar a questão, como não há a possibilidade da condução coercitiva, mas é possível a convocação, as intimações por meio de publicações no Diário Oficial, isso sem prejuízo da continuação das diligências nossas internas com a assessoria, no sentido de localizá-lo, de que ele consiga vir espontaneamente. É preciso também adverti-los, lembrá-los, senhores, que aceitem um prazo. A comissão, o Marcelo aqui da assessoria pode esclarecer melhor, que conforme for, porque esse edital teria que ser um prazo um pouco mais estendido, acredito eu, para garantir essa publicidade. E aí talvez tenhamos que verificar se é necessária a oitiva, os senhores verificar se é necessária a oitiva, e, se for o caso, fazer até proximamente um requerimento para a prorrogação dos trabalhos ao plenário. Ok, muito obrigado, doutor Renato. Bom, nós temos mantido de praxe tentar uma segunda intimação ao, nesse caso, investigado. Então, eu vou seguir a praxe. A gente tenta mais uma vez essa semana fazer a intimação do senhor Jerônimo Martins de Souza, da mesma forma que nós fizemos, como a própria Yolanda recebeu o comunicado. Nós vamos tentar mais uma vez que o senhor... Eu tenho absoluta certeza que o Jerônimo Martins de Souza ele virá até a nossa comissão. O próprio advogado que apoiou o Edson disse que o pessoal está à disposição para que possa vir. Nós passamos aqui a certidão relacionada ao assunto e a gente poderia procurar novamente um contato via telefone para fazer esse agendamento. Eu não sei se a Yolanda tem um telefone diferente dos que já nos informaram para entrar em contato com a BBC. Se você tiver, já nos ajuda bastante. Caso a gente não consiga... É isso que vocês têm, Marcelo? Por favor, doutor Renato. Só o microfone para ela repetir aqui, ó. Desculpa, me perdoe. 11 4317 6797. Esse é o telefone lá do escritório. Correto. Okay. Eu também gostaria de entregar, que foi solicitado a mim, a publicação da prestação de contas do período de 2016, que foi solicitado através do advogado, o senhor Edson, que eu entregasse. Ok. Por favor, pode passar ao doutor Renato. Ele entrou em contato comigo, nos pediu para mim fazer esse levantamento, eu fiz ao departamento financeiro, e foi solicitado que entregasse. Tá? Pois não. Ele foi encontrado, esse Jerônimo? O senhor Jerônimo foi encontrado? Não, a gente foi até a sede da entidade, falamos com a secretária. A secretária comunicou tanto a Yolanda quanto a ele, e se comprometeu de aqui estar hoje. Pode ter acontecido algum problema. Okay. Hoje a gente o Jerônimo tem vários problemas de saúde. Então foi encontrado, ele tem gota, tem bastante coisa, então eu não posso o importante é que foi encontrado, né? Foi encontrado a secretária, tudo certinho. Mas esses documentos para ser entregue, que o senhor Edson solicitou através do advogado dele para entrar em contato com a gente para ser entregue, tá bom? Ok.
Ok, muito obrigado, Yolanda. Está liberada. Muito obrigado pela sua Imagina. presença. Boa tarde a todos. Então, fica dessa forma. A gente vai tentar, mais uma vez, contato telefônico, se for o caso, ir pessoalmente, novamente, no escritório, e, em seguida, caso nesse segundo contato a gente não consiga, nós iremos fazer a convocação por edital. Ok? Informamos que para a reunião da SEI do dia 28 de maio de 2018 já foram intimados para prestar depoimento a senhora Estela Márcia Flores Genezela e o senhor Eurico Aguiar e Silva, ex-secretários de Saúde da Prefeitura de Bragança Paulista. Portanto, na próxima reunião já estamos com essas duas pessoas a serem ouvidas. Já foram intimadas, já foram oficializada essa intimação, eles deverão estar aqui presentes na próxima segunda-feira. Os senhores entendem que mais alguma convocação é necessária? Está ok? Está ok? Então, fica deliberado dessa forma. Semana que vem nós vamos ouvir o senhor Eurico Aguiar e Silva, ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Bragança Paulista, e a senhora Estela Márcia Flores Genezela. Vamos ao encerramento e convocação dos vereadores da SEI para a próxima reunião. Às 15h08, declaro encerrada a presente reunião, ficando os senhores vereadores, componentes da Comissão Especial de Inquérito, convocados para a sua 10ª reunião a ser realizada nesta casa, em 28 de maio de 2018, segunda-feira, às 14h, para cumprimento da pauta já deliberada pela comissão. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, Yolanda.